Eu queria falar sobre o tal do juiz somali que queria apitar a abertura da Copa, mas aqui tá a primeira matéria da Fox News. Os Estados Unidos abriram uma investigação contra o árbitro somali Omar Artan por, pasme, suspeita de envolvimento com terrorismo. Segundo o representante da administração de Donald Trump, esse foi o motivo que levou à negação de sua entrada no país. Só para contextualizar, o Omar Artan, ele, salvo engano, tinha visto. Ele não tinha o visto para. Ele tinha o passaporte diplomático, mas ele não tinha o visto de trabalho nos Estados Unidos. E aí foi barrado, agora gerou toda uma comoção. Passa pro próximo também, Enzo, porque ele foi recebido na Somália dessa maneira, como um herói, e ele foi eleito o melhor árbitro, inclusive do continente africano, em 2025. Tá? Deixa esse vídeo rolando sem som. Só pra gente. Olha a recepção do Omar Artan na Somália. E, para coroar mais ainda o Omar Artan, é o próximo. A UEFA. A UEFA, ela fez o seguinte, anunciou que ele vai apitar a decisão da Supercopa da Europa entre PSG e Aston Villa, e o campeão da Champions League contra o campeão da Europa League. E que ele foi retirado, claro, da Copa do Mundo após ter sido barrado de entrar nos Estados Unidos. De novo, isso vai muito na linha do que você estava explicando sobre os Estados Unidos mandar e desmandar em tudo isso que envolve, mas é uma questão que vai além, tem uma acusação de terrorismo. Tudo isso ainda assim faz sentido para você, porque você fez o apontamento de que os Estados Unidos têm feito isso, mas de uma maneira crítica. Isso é absurdo para você? Não tem o menor sentido. Se esse árbitro estivesse escolhido para apitar jogo no Brasil, ele apitaria. Ele entraria aqui. Não tem o menor sentido. Isso deveria ter sido visto antes. Ele não poderia ter passado pela humilhação que passou. E essa escolha pela apitar a Supercopa passa também pela briga do Severin com o Infantino. Passa por aquela história da Superliga, que seria um Mundial de Clubes. Né? E por isso que ele fez o Mundial de Clubes, que é exatamente para contrariar a história da Superliga, que ia ser feita pelo Severin, que tinha o apoio dele, de alguns clubes e dele. Então, aqui ele dá uma cutucada, fala, ó, ele não trabalhou lá, ele vai trabalhar para mim aqui. É isso. É assim, e em relação à UEFA? A UEFA selecionando o Omar Artan como o árbitro da decisão da Supercopa. É o Severin, que é o presidente da UEFA, devolvendo uma cutucadinha no... Não, eu não sei se eu entendi, então. É uma resposta da UEFA a esse contexto. Mas o pé de guerra, eu não sabia que tava nesse nível. Caramba. Tá. Toma lá da cá, sabe? Você expulsou ele, eu vou trazer ele pra cá pra todo mundo ficar do meu lado, não, sabe? Tá. Porque assim, caramba, eles resolveram criar a Superliga. O Seferin era favorável. E o Infantino nunca foi. Eles não só torpedearam a Superliga, como criaram o Mundial de Clubes, que é para bater de frente com a Champions League, que na final da história vão participar, os finalistas vão ser os melhores clubes do mundo. Aí eles fizeram o Campeonato Mundial, quer dizer, meio que torpedearam a Superliga, e agora ficou essa coisa. Quando esse cara é vítima de uma injustiça mundial, o que acontece? Ele convida o cara para ser um astro de um jogo da UEFA. Caramba. Eu não tinha... Você sabia disso? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Não faz sentido. É que assim, essa treta com a UEFA, pra mim já tinha ficado meio no passado, quando essa ideia daquela Superliga que o Florentino já tava querendo fazer, então toda essa treta. Essa treta, beleza, mas pra mim já tinha ficado meio no passado, assim, na hora eu não consegui juntar os dois fatores, mas faz bastante sentido a UEFA querer trazer ele justamente pra sair como o bonzinho da história, né? Taxar a FIFA, o Infantino, Estados Unidos como os vilões, e eles se tornam os bonzinhos pra mas trazer de uma forma ele. ou outra, a análise, pra mim, é clara, porque no sentido de que, além de tudo isso,
ser barrado dos Estados Unidos, e eu vi muita gente, inclusive, elogiando os Estados Unidos nesse sentido, eu vou explicar, porque quando comparado ao Brasil, o Brasil não conseguiu ter o pulso firme de, por exemplo, emplacar esse tipo de decisão de mandar no seu próprio país, mas os Estados Unidos, por outro lado, conseguiu fazer. Você vai por essa linha também? Ou, na verdade, você diz que, bom, o Brasil não ter conseguido emplacar uma decisão própria ou não ter conseguido ter autonomia suficiente para determinar o que deve ser feito dentro do seu próprio país não tem nada a ver com o abuso ou excesso que pode estar fazendo nos Estados Unidos. Você vai em qual dessas linhas? Eu acho que o tratamento... O Brasil se submeteu à FIFA, ficou de joelhos para ter a Copa. E os Estados Unidos, eles exigiram fazer uma Copa lá. E nas regras deles. O Brasil teve uma corrupção brava quando foi feita a Copa aqui. Claro. E ninguém apurou nada, ficou tudo por isso mesmo. Ao contrário, quem investigou foi os Estados Unidos. Não porque quisesse uma limpeza do mundo, que eu não acredito em nada disso. Simplesmente porque os interesses deles foram contrariados. Então o Brasil tinha medo da FIFA. E a FIFA tem medo dos Estados Unidos. Então são situações diferentes. E aí o Infantino aceita qualquer coisa que vier dos Estados Unidos. Eles estão... Medo. A verdade nós temos medo dos Estados Unidos, porque se eles investigarem, eles vão achar aquilo que acharam. E de repente o Infantino vai preso. Antes de acabar a Copa do Mundo, ele está em cana. É isso. Basicamente isso. E no Brasil aceitaram tudo, né? Não foi só no Brasil, não. Esses estadinhos aí que fizeram Copa, Catar, Rússia, todos eles aceitaram tudo. Sempre aceitaram tudo, né? Então, vai fazer o quê? Ó, eu queria ir para a última pauta. Antes da gente fazer aquilo que eu tinha mostrado para vocês, eu quero falar um pouquinho de Brasil e Marrocos. Sim, importante. Para uma situação que a gente veio debatendo aqui muito, inclusive eu separei uma declaração do Rafinha. Separei? Tá aí na pauta. Senão a gente mostra primeiro a do Mauro César. Pode mostrar a do Mauro César ali em primeiro. Que é envolvendo o Neymar Júnior, porque a gente já fala eu quero fazer um comparativo com você das duas escalações da estreia do Brasil, tanto de 22 quanto de 26, que são bem semelhantes, por sinal. Mas o Mauro César ele fez um comentário sobre Neymar e Endrick, o tratamento, que eu vou deixar em primeiro para depois a gente debater Brasil e Marrocos. Pode dar play. Só que tá assim. Ridículo, é só ridículo. Ele era pra estar lá. Se o Endrick não tem vez no time, por que o Neymar tem que entrar contra o Haiti, Curaçao, Venezuela, o que for? Nem deveria estar lá. Isso é ridículo. Isso é absolutamente patético. Próximo. Agora, Mauro, o comportamento dele está sendo elogiado, né, por pessoas da CBF. Então dá um troféu para ele, dá um troféu de bom comportamento. Ora, bolas. Mais que obrigação qualquer profissional se comportar bem no ambiente de trabalho. Ora, bolas. Isso aí é motivo de elogio para alguém?